Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 31 de janeiro. Finalmente, janeiro está acabando. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43, que diz assim: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então do chefe da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse dia em que a igreja celebra a memória de São João Bosco, nós escutamos esse evangelho um pouco longo, né? Mas que relata 2 grandes milagres, né? Uma cura e um milagre, podemos dizer assim. Jesus que cura aquela mulher que sofria há 12 anos com hemorragia. Veja, não eram 12 dias, há 12 anos. Há 12 anos. Meu povo, tem uma coisa muito interessante. Às vezes, a nossa experiência humana e a nossa experiência de fé, quando nós estamos necessitados de uma graça, e a impressão é que às vezes, quanto mais dias se passam, parece que mais a gente vai perdendo a fé.
Por quê? Porque, o Senhor não me escutou até agora. Tanto que eu já pedi há tanto tempo. Há uma semana. Há uma semana que eu venho rezando direto. Eu fiz a oração durante o cerco de Jericó por 7 dias. E a graça não veio. Veja, aquela mulher sofria há 12 anos. E muitas vezes você, com uma semana, se desespera. E olha a bravura daquela mulher. Há 12 anos sofria de hemorragia. E claro que tem todo um contexto por trás dessa hemorragia. Por quê? Uma mulher, conforme está lá no livro do Levítico, toda mulher, quando menstruava, por conta da menstruação, ela era considerada impura. Impura. Então existia todo um ritual de purificação da mulher, por conta da menstruação dela. Está lá no livro do Levítico isso que o padre está falando. Só que essa mulher, veja, ela tinha um problema de fluxo, de hemorragia. Então, não diz aqui se era todo dia, provavelmente, não sei. Mas há 12 anos que ela sofria com essa hemorragia, o fluxo de sangue. Então era algo mais é, 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 que acontecia mais vezes, fora do normal. Há 12 anos. Então veja, se uma mulher, quando menstruava uma vez por mês, ela é considerada impura e tinha que se purificar, imagina uma criatura que sempre acontecia isso. Imagina o olhar das pessoas para ela, porque se é impura, ninguém pode tocar nela. Então veja como as pessoas olhavam para as pessoas que eram consideradas impuras. E às vezes isso reflete uma imagem de Deus. Por quê? Porque é como se Deus olhasse para a pessoa que era considerada impura e Deus tivesse o mesmo olhar que nós, ou que as pessoas. Então parece que às vezes o olhar de Deus era um olhar de rejeição. Parece que isso transmite um olhar de Deus para os pecadores de uma forma negativa. É como se dissesse: Deus olha para o pecador com desprezo e não com amor. Então é algo muito sério. Mas mesmo com 12 anos que aquela mulher estava sofrendo, ela pensou: se eu ao menos tocar na barra do seu manto, se eu ao menos tocar na sua roupa, eu serei curada. Olha a fé. Eu dizia no começo, às vezes com 7 dias, que a gente está rezando direto pedindo para alcançar uma graça. E no sétimo dia que a gente não alcança, a gente já se desespera. A gente já se desanima. Aquela mulher não. Ouviu falar de Jesus e foi ao seu encontro. E Jesus disse para ela: mulher, a tua fé te curou. Vai em paz. Vai em paz. Como é que está a sua fé? Como é que anda a sua fé? Um outro caso que fala aqui o Evangelho, que inclusive é o primeiro, que é Jairo. Como diz aqui o Evangelho, se tratava de um chefe da sinagoga. Seu nome era Jairo. E diz o Evangelho que a sua filha estava nas últimas. Olha que tristeza. Olha que sofrimento para um pai. Ele vai até Jesus e pede: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as tuas mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus o acompanha para a sua casa. Aí tem todo esse episódio da mulher, hemorroísa. E depois desse episódio, da cura daquela mulher, chega alguém vindo da casa de Jairo e diz: olha, para que incomodar o mestre? Tua filha morreu. E Jesus olha para ele, para Jairo, e diz: não tenha medo. Basta ter fé. Isso nos faz perguntar o seguinte, meu povo: diante das situações difíceis da vida, diante dos sofrimentos, diante das adversidades da nossa vida, o que nós temos? Medo ou fé?
É algo que, se você parar para pensar, é algo muito claro, é algo muito nítido. Se você olhar para si, você vai perceber se o que te domina é o medo ou se o que te alimenta é a fé. Então, eu repito, diante das situações difíceis da sua vida, o que você carrega dentro de si? Medo ou fé? Jesus disse para aquele homem: não tenha medo, basta ter fé. Mais uma vez eu pergunto: como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua fé? Ou você já perdeu a fé e foi dominado pelo medo? Jesus chegou na casa de Jairo, todos estavam gritando, chorando, se lamentando. Jesus disse que a menina não tinha morrido, só estava dormindo. Todos ficaram caçoando dele. Jesus mandou todo mundo sair, só ficaram os pais. E Jesus disse: Talita cum, menina, levanta-te. E Jesus realiza o milagre. Jesus realiza o milagre. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Veja, uma situação que humanamente não tinha mais jeito. Morreu. Só que com Deus sempre tem um jeito. E é isso que você precisa acreditar. Com Deus sempre tem jeito. Aquilo que para você não tem jeito, para Deus tem jeito. E aquilo que Jesus disse anteriormente para Jairo: não tenha medo, basta ter fé. Que o Senhor renove no teu coração o dom de crer, o dom da fé. E que por mais que você não enxergue solução do seu problema, uma saída para essa situação que você está vivendo e enfrentando, com Deus sempre tem jeito. Creia, acredite. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.